Amém? Gênesis 4, versículo 3, assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Pai, a tua palavra, ela é a nossa rocha. Tua palavra é a luz que ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. Tua palavra, Deus, ela nos ensina como te adorar da forma correta, da forma como o Senhor deseja, não da forma como nós queremos. Ó Deus, a tua palavra está aqui diante de nós, e nós somos totalmente dependentes, ó Deus, do teu Espírito para compreendê-la, e que teu Espírito nesse momento, ó Deus, possa, em nome do Senhor Jesus, estar, ó Deus, nos dando a compreensão que nós precisamos, a compreensão necessária para compreender a tua palavra, ó Deus, e a fé necessária para que nós coloquemos em prática no nosso viver diário, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como foi dito semana passada, Adão e Eva, eles pecaram no jardim. Depois que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. E eles então começaram uma vida fora do jardim, fora da presença habitual que eles tinham de Deus ali com eles. Eles começaram a conviver também agora com o pecado, com sentimentos no coração deles que até antes eles não conheciam e eram desconhecidos. E eles tiveram filhos. O texto vai nos dizer que eles coabitaram e tiveram filhos. Tiveram filho a qual colocaram o nome de Caim no primeiro, que significa dado por Deus, ou tive pelo auxílio de Deus. E como eu disse semana passada, que nos faz lembrar que a nossa vida, ela vem de Deus, que a nossa vida, ela é uma dádiva de Deus. Depois tiveram outro filho, a quem colocaram o nome de Abel, que significa fôlego, que significa passageiro, para nos fazer lembrar também que assim como a vida que nós temos, ela vem de Deus, essa vida também, aqui nesse mundo, ela tornou-se passageira por causa do pecado. E o pecado, irmãos, ele trouxe consequências. O pecado, então, experimentado pelo homem, o pecado que passou a habitar agora no coração humano, trouxe depravação total à raça humana, gerando sentimentos perniciosos, que uma vez não controlados, eles culminariam em atos de maldade, de crueldade, de ódio, de inveja, de ambições, de contendas, de homicídios e de assassinatos, que foi o que aconteceu no caso de Caim, matando o seu próprio irmão Abel. Os sentimentos dentro do seu coração, de ódio e de inveja, que não foram controlados, porque o próprio Senhor havia falado para ele: ela cumpre te dominar, domina o pecado que está batendo na porta. E ele assim não fez, não controlou os pecados que havia em seu coração, os desejos do seu coração errados, e ele acabou matando o seu irmão. O ser humano, irmãos, passou então a ter que lutar, depois que saiu do jardim, contra os sentimentos e desejos de pecar. Todos nós temos desejo de pecar, todos nós temos o desejo de fazer o que é errado, e nós temos que lutar contra esses sentimentos que há dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito, há um gomo nesse fruto, que é domínio próprio, e que nós temos que ter em nosso viver esse domínio próprio, porque se nós não tivermos, nós seremos dominados, nós seremos controlados pelos sentimentos errados, de ira, de ódio, de inveja, de ambição, os sentimentos maldosos,
E aí, o que vai acontecer é que os resultados não serão bons. Então, semana passada eu falei sobre os sentimentos perigosos, né, e as decisões desastrosas, esses sentimentos perigosos, e eles transpiraram dentro da própria família. Dentro da própria família. E Caim, por não saber controlar esses sentimentos perigosos do seu coração pecaminoso, acabou matando o seu próprio irmão. E hoje eu quero falar sobre os sentimentos perigosos que transpiram mesmo no ato da adoração. Porque o texto que nós lemos vai nos falar sobre o ato de adoração de Caim e de Abel, que eles, num determinado momento, eles foram ofertar a Deus o culto. Eles foram ofertar a Deus um momento de adoração. E, meus irmãos, a suprema prioridade da nossa vida é adorar a Deus. É adorar a Deus, é a suprema prioridade da nossa vida, pois no catecismo da igreja, que é o catecismo maior, John Smith, ele vai dizer que o fim principal do homem, ele começa abrindo dizendo, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Baseado na palavra de Deus. Não é que a tradição está acima da palavra, mas é um documento histórico, baseado na palavra de Deus, com textos, que vai nos dizer e nos ensinar, usando a Bíblia como base, de que o fim principal do homem é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é estar contente e satisfeito nesse Deus. Amar a Deus, irmãos, é o maior de todos os mandamentos. É o maior de todos os mandamentos. John Piper, ele escrevendo, ele disse uma frase interessante. Ele disse sobre o hedonismo cristão, ele disse que a essência da adoração é nós estarmos mais satisfeitos em Deus. Porque quanto mais satisfeitos em Deus, as outras coisas, nós não teremos satisfação nelas, aquilo que é errado. Mas quanto mais satisfeitos em Deus, mais alicerçados nele nós estaremos. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele procura adoradores. Mas não qualquer tipo de adorador, mas adoradores que adorem em espírito e em verdade. Foi essa conversa que Cristo teve com a mulher samaritana ao lado do poço de Jacó, ali próximo à cidade de Sicar. Quando aquela mulher questionou onde é o lugar exato da adoração. Vocês dizem que é lá no templo de Jerusalém. Eu que sou samaritana, eles dizem que é no Monte Gerizim, lá em Samaria. E Jesus disse, olha, não depende do lugar. Deus está procurando adoradores e que adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, Deus procura adoradores. E quando Jesus diz que são adoradores que adoram em espírito e em verdade, então quer dizer que existe um tipo de adoração que não é verdadeira. E é exatamente esse tipo de adoração não verdadeira que Caim vai oferecer para Deus. E é exatamente o tipo de adoração verdadeira que Abel apresenta diante de Deus. E que Deus deseja que cada um de nós apresentemos diante dele. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. E quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro ponto é, antes de Deus aceitar o nosso culto, precisa aceitar a nossa vida. Porque o texto que nós lemos nos informa no versículo de número 3, dizendo, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então, irmãos, primeiro Deus agradou-se de Abel, e ao passo disso, depois disso ele se agradou da sua oferta. Ele está mais interessado, irmãos, isso mostra que Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Deus está mais interessado naquilo que você é, do que naquilo que você faz. Ou seja, a vida com Deus, ela precede um culto a Deus. E também, irmãos, o trabalho para Deus.
Porque não é nós fazermos ou só fazermos, mas qual a intenção do fazer? Não é só vir à igreja, mas qual a intenção do vir à igreja? Não é só louvar, mas de que coração está partindo esse louvor? Como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso viver diante do Senhor? O adorador e sua oferta, eles são inseparáveis. Não há como separar um do outro. Não há como dizer, eu vou apenas oferecer para Deus a oferta. Mas Deus, Ele quer primeiro ver o ofertante. Como está o ofertante? Jesus, Ele no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, nos versículos 23 e 24, Ele falando sobre essa ética cristã, sobre essa teologia do viver com Deus, para cultuar a Deus e servir a Deus. Ele vai falar sobre alguém que vai entregar uma oferta para Deus. Ele diz, portanto, se você estiver trazendo uma oferta ao altar, e lá lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e então volte e faça a sua oferta. Então, irmãos, é isso que Deus quer primeiro. Como está a nossa vida? Nós não podemos ofertar a Deus o culto de qualquer forma, de qualquer jeito. Como está o nosso coração? Como estão os sentimentos dentro de nós? Deus primeiro rejeitou Caim e depois a sua oferta. O culto precisa, irmãos, ser sincero. É isso que a Bíblia fala sobre o culto ser espiritual, em espírito. O culto precisa ser sincero, com sinceridade do nosso coração, com a verdade do nosso coração. É a gente chegar aqui e dizer, Senhor, eu pequei durante essa semana, mas eu quero cultuar ao Senhor, eu peço ao Senhor que me perdoe os meus pecados. Eu errei, eu falei o que não deveria ter falado com fulano, eu fiz algo que não deveria ter falado, mas eu quero, Senhor, te cultuar, mas eu quero que o Senhor primeiro me perdoe, me purifique. Por isso, irmãos, o quão é importante a gente chegar antecipado no culto. O quão é importante a gente chegar não na hora que alguém já está pegando o microfone ou chegar às carreiras no culto, mas chegar antes. Para você orar, para você fazer uma autoanálise, você se derramar diante de Cristo. Não é só chegar no culto e você colocar a Bíblia lá para fora e bater papo. É você chegar e orar. E reconhecer, Senhor, eu estou aqui para te cultuar. Eu vim para cultuar o teu nome, eu vim como um adorador. Mas eu reconheço que em mim há pecado, que eu errei, que eu falhei, que durante a semana tive falhas. Eu quero que o Senhor me purifique, porque a Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o culto em espírito e em verdade. Ou seja, o culto tem que ser bíblico em verdade, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Cultuar a Deus não é como nós queremos, não é como eu acho que é melhor, porque o que acontece muitas vezes é isso, irmão, nós colocamos o achismo. O que vale é a intenção. Não é a intenção, não é a intenção. A Bíblia diz que o sacrifício ímpio, irmãos, ele é abominação para Deus. Provérbios 21, 27 diz, o sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Deus, Ele vê as motivações do coração e procura a verdade no íntimo de cada um de nós. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus, Ele não se impressiona com os nossos gestos. Deus não se impressiona com as nossas palavras. Não é só a gente vir aqui e fazer uma performance cantando, uma performance pregando. Deus, Ele está muito mais interessado no nosso coração. Ele está muito mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. E aí, para que aquilo que nós fazemos suba como oferta e sacrifício diante de Deus aceitável, é preciso que nós estejamos vivendo dentro do padrão que Deus quer, como culto, como adoração, seja no ajuntamento, seja no viver diário. Então, irmãos,
Primeiro, Caim, ele fracassa no altar. Ele fracassou no altar. Ele fracassou na adoração. E aí, em todas as áreas, ele vai fracassar. No campo, que era o seu local de trabalho, porque ele era um agricultor. Ele vai também fracassar na sua vida comunitária, na sua vida familiar, nos relacionamentos dentro de casa, no relacionamento com seu irmão, com seu pai, no relacionamento com Deus, porque não dá ouvido a Deus, e ele fracassa. E por fracassar na sua teologia, ele fracassa também na sua ética. O comentarista Waltke, ele diz que duas interpretações comuns sugerem. Primeiro, que Caim, ele não tinha fé, ou que o seu sacrifício não tinha sangue. E nós podemos concluir que o seu sacrifício não tinha fé. Porque, irmãos, somente o sacrifício de Abel é apresentado pela fé. A diferença entre a oferta de Caim e a de Abel é que Abel, ele trouxe das primícias. Ele trouxe o melhor. Ele escolheu o melhor que ele tinha. Ele foi lá no seu rebanho e disse: eu quero oferecer para Deus o melhor. É isso aqui, o melhor que eu tenho, eu vou oferecer para Deus. Eu não vou oferecer qualquer um cordeiro, eu não vou oferecer qualquer um animal, eu vou oferecer o melhor. Eu não vou oferecer um doente, eu não vou oferecer aquele que é sobra, aquele que está mais perrengue, aquele que eu acho que não vai dar futuro. Não é esse, eu quero oferecer o melhor. E é isso, irmãos, que nós temos, oferecer o melhor do nosso tempo, da nossa vida, da nossa disposição para Deus. Como que nós temos sacrificado? Como tem sido o nosso culto da vida para Deus? Eu quero oferecer o melhor do meu tempo. Quero oferecer o melhor do meu dia para o Senhor, e nem no dia do Senhor, que é domingo. A gente às vezes, irmãos, não entrega o melhor. O dia que o Senhor nos deu para a gente descansar das outras coisas que nós tivemos 6 dias para fazer. A gente não entrega para Deus. A gente não vem à escola bíblica, muitos não vêm à escola bíblica, preferem gastar o seu tempo de outra forma. Irmãos, Deus deu o melhor para nós. O melhor que Deus tinha no céu não era o arcanjo Miguel. O melhor que Deus tinha no céu não era o arcanjo Rafael. O melhor que Deus tinha no céu não era anjos nenhum. O melhor que Deus tinha no céu era seu Filho Jesus, e Ele entregou, Ele deu por nós. E como que nós não vamos, irmãos, dar o melhor para Deus? Mesmo sendo insignificante, mesmo sendo coisas tão pequenas diante da grandeza do que Ele nos deu. Será que isso não constrange nós? Será que isso não é um ato de constrangimento para nós? Dizer, Deus entregou Jesus por mim. E o que eu estou entregando para Deus? Eu digo que sou um adorador, mas no dia que meu time de futebol joga, se é no horário do culto, eu não venho para o culto. Eu sou adorador, mas domingo de manhã eu prefiro jogar futebol do que vir à igreja. Eu sou adorador, mas eu prefiro buscar satisfazer a minha própria vontade, lutar para fazer os desejos do meu ego, do que viver para satisfazer a vontade de Deus. Eu sou um adorador, mas eu prefiro ficar em casa de braços cruzados do que no dia de culto na aldeia ir para lá. Nós precisamos, irmãos, rever quem é de fato ser adorador. Caim, ele trouxe a Deus o primeiro fruto que ele achou que estava em suas mãos, o primeiro fruto que ele encontrou, porque a palavra trouxe, ela dá essa ideia de ajuntar. Abel, a diferença é essa, Abel, ele procurou o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor, o coração dele estava agradecido a Deus. Ele diz, Deus, tudo isso aqui é obra das mãos de Deus, eu vou entregar para Deus o melhor. Tudo isso aqui é dádiva de Deus, esse rebanho forte,
tudo isso, essas riquezas, tudo isso foi Deus que me deu saúde para me cuidar, Deus me dá o que eu preciso, o pasto para eles se alimentarem, a água para eles beberem, livramento dos animais ferozes, eu vou escolher o melhor para Deus. Abel pegou qualquer coisa, Caim pegou qualquer coisa melhor, porque o juntar ali, o trazer ali da ideia disso, ele pegou qualquer coisa, o que ele tinha lá, eu vou ter que cultuar a Deus, eu vou levar qualquer coisa, eu vou levar qualquer legume que eu tiver aqui, vou levar e oferecer para Deus e ofertar para Deus. Será que nós estamos fazendo assim, irmãos? É qualquer coisa do nosso tempo, é qualquer coisa da nossa disposição, é qualquer coisa da nossa saúde, do nosso tempo, da nossa capacidade. Nós não podemos, irmãos, agir como agiu Caim. As ofertas eram diferentes e as motivações também eram diferentes. Caim, ele ofereceu qualquer coisa que ele tinha, não escolheu o melhor, ele não separou e disse: isso aqui é para Deus. Já viram aquele vídeo daquele homem lá, ali do Pindaré? Eu sei que ele faz de forma para conseguir engajamento. E ele disse: isso aqui é para o meu prefeito. Ele vai lá, estava num pé de fava, bem carregadinho, isso aqui ninguém vai mexer, isso aqui é para o meu prefeito. Estava na roça, as abóboras lá, essa abóbora aqui é a mais bonitona, essa aqui é para o meu prefeito. Claro que ele está buscando engajamento nas redes sociais. Nós temos que dizer: isso aqui é para o meu Deus. O melhor é para o meu Deus, o melhor do meu tempo, do meu vigor. Eu estava pensando outro dia, irmãos, eu já estou ficando velho, já perceberam? Vou fazer 47 anos, e eu fiquei pensando e orando: Senhor, o tempo está se passando, quanto tempo ainda tenho para servir o Senhor, teu rei? 10 anos, 15 anos, não sei, até onde o Senhor quiser, mas eu percebo que eu fiz tão pouco, e eu peço: Senhor, me dê saúde e disposição para que eu possa fazer mais. Por isso, irmãos, eu acredito que o Senhor colocou no meu coração esse desejo de nós estarmos construindo ali os lugares de culto nas aldeias. Talvez seja essa a última coisa que Deus quer que eu faça, não sei, mas eu tenho pensado sobre isso. Quanto tempo resta da sua vida? Quanto tempo você tem pela frente? O que você fez? Deus deu uma missão para todos nós, a missão de ir, de pregar, de anunciar, de testemunhar, de servir, não é minha só, não é do pastor, ou de um ou dois da igreja, é de todos nós. É de todos nós. Então, irmãos, Caim, ele fracassou na sua oferta. As ofertas, como eu disse, elas eram diferentes, mas a motivação por trás das ofertas também eram diferentes. Porque muitos anos depois, Moisés, ele prescreveu na lei que também o sacrifício, a oferta de frutos e legumes também seriam aceitos. Contudo, mesmo que Caim, porque muita gente diz: ah não, mas a oferta é porque Caim não ofereceu, não foi sangue. Depois a Bíblia vai dizer que quase tudo se purifica por meio de sangue, mas também Moisés prescreveu na lei que a oferta de frutos e legumes seria aceitos. Mas mesmo, irmão, que fosse de sangue, mesmo que Abel Caim tivesse dito: eu vou vender aqui os legumes, eu vou comprar o cordeiro, eu vou oferecer para Deus, também não seria aceito, porque o problema maior estava no seu coração. Não era a oferta primeiro, o problema primeiro era aqui dentro. Por isso que Jesus, irmãos, ele vai tratar lá no Sermão do Monte sobre as intenções, os desejos do nosso coração. E ele vai dizer: olha, o que a lei diz? O que a lei diz? Olho por olho, dente por dente? Eu digo a vocês que tem que perdoar o próximo. O que a lei diz? Não adulterarás. Eu digo que se você olhar apenas com olhar impuro para alguém do gênero diferente do seu, você já adulterou. O que a lei diz? Não matarás. Mas eu digo para vocês que se vocês sentirem ódio
no coração por alguém, você já é considerado um assassino diante de Deus. Por isso o problema é aqui dentro. O problema de de Caim era no seu coração. Era no seu coração, irmãos. Contudo, mesmo que Caim tivesse sacrificado, repito, animais, derramado sangue, seu culto não teria sido aceito por causa das condições do seu coração. Miqueias, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E aí Miqueias vai dizer no capítulo de número 6, versículo de 6 a 8, que vai dizer: com quem me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus excelso, virei diante dele com holocaustos, com bezerro de 1 ano. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. E aí ele conclui esses questionamentos dele, respondendo, dizendo: ele já mostrou o que é bom, a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Caim e sua oferta foram rejeitadas porque ele era arrogante. Do texto, versículo 5 diz: mas Caim e de sua oferta não se agradou. E diz o texto que Caim ficou muito irritado, fechou a cara, ficou irado. Provérbios, repito, Provérbios 21, 27, que diz: sacrifício do ímpio já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A vida de Caim, irmãos, desmentia a sua oferta. Desmentia a sua oferta. João, o apóstolo, vai escrever mais tarde, milhares de anos mais à frente, ele vai dizer: não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que matou? Ele faz uma pergunta e responde: porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Então, irmãos, Deus está muito mais interessado em nós do que naquilo que nós fazemos. Enquanto a oferta de Abel ela foi aceita, porque ele ofereceu com fé. Diz Hebreus 11:4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A vida de Caim desmentia a sua oferta. Será, irmãos, que a nossa vida não desmente o nosso culto? Será que o modo como nós vivemos não está desmentindo a nossa adoração, o nosso cantar, o nosso orar, o nosso pregar? A vida de Caim desmentiu, porque Caim, diz a Bíblia, ele era do maligno. Caim, ele era mal-humorado, era um homem irado, colérico, entregou-se à cólera, à ira, invejoso, invejou o seu irmão, demonstrava mau procedimento, não queria se arrepender, não quis se arrepender, estava com o coração endurecido, portanto ele foi desprezado e rejeitado por Deus. O seu culto, a sua adoração foi rejeitada por Deus. Em segundo lugar, irmãos, a oferta de Abel é a de um pecador humilde, e a de Caim de um arrogante, autossuficiente. O versículo 4 do nosso texto diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irmãos, Caim não estava errado apenas quanto aos seus sentimentos, mas também quanto ao conteúdo da sua teologia.
O culto de Abel era o culto prescrito por Deus, pois ele estabelecia a verdade e o pecador, que precisava que seus pecados fossem expiados. Já a oferta de Caim é de alguém autossuficiente. O culto de Abel representa a vida daqueles que se consideram pecadores, indignos, e portanto carecem, necessitam da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. O culto de Caim representa aquelas pessoas que tentam se auto-justificar, dizendo: eu sou bom, dizendo: eu faço boas obras, eu nunca matei ninguém, eu sou uma boa pessoa, meu coração é bom. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Jesus diz que bom só é um, que é Deus. Nós não somos bons o suficiente para agradar a Deus com o nosso viver, com a nossa vida, com o que somos ou o que fazemos. Nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo. A teologia de Caim é a teologia do fariseu, que no templo orava, se vangloriando de quem era e dos seus feitos, das suas obras. Aquele fariseu que Jesus disse que vai para o templo e vai também o publicano. Aquele fariseu, ele chega ali, ele fica de pé e ele começa a orar de si para si, desta forma dizendo: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como este publicano, e aponta para o outro. E ele diz mais: é jejum, 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a teologia de Caim, da autossuficiência, de dizer: eu sou, eu faço. A teologia de Abel é a teologia da humilhação, é a teologia aqui do publicano, do mesmo texto, do cobrador de impostos, que reconhece a sua miséria, o seu pecado, sua necessidade de Deus, do perdão de Deus, e ele diz o texto que ele, estando em pé, longe, nem ao mesmo ele tinha coragem de levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a teologia de Abel. Essa é a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, é aquela que reconhece quem nós somos, a nossa miséria, é a nossa dependência e necessidade de Deus. Só, irmãos, 2 religiões no mundo, para nós finalizarmos: a de Abel e a de Caim. Só há 2 religiões, só há 2 tipos de adoradores nesse mundo: aquele representado por Abel, que reconhece sua miséria e necessidade, e que diz assim: eu tenho que dar o melhor para Deus, tenho que dar o melhor para o meu Senhor, porque Ele me deu o melhor. E a religião e a adoração de Caim, que quer adorar a Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. A adoração de Abel, o culto de Abel, a religião de Abel, são aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo como pagamento da sua dívida. Eu não tenho condição, eu sou pecador, eu sou miserável, sou devedor diante de Deus, eu não tenho condição de pagar, seja pela minha ética, pela minha moral, pelas minhas condutas. Quem eu sou, quem eu faço, não paga esse preço. Eu sou miserável, eu sou pecador, meu coração é duro, é arrogante. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele me perdoe, eu preciso que Ele me quebrante a cada dia, para que eu mude, para que eu perdoe, para que eu seja totalmente diferente de quem eu sou. A adoração de Caim é aquela que Deus mesmo está dizendo: muda. O pecado está aí, no teu coração, mas cumpre-te dominá-lo.
E ele se vira, ele se zanga, ele fica mal-humorado. Quando ele comete pecado, Deus questiona, pergunta para ele: cadê o teu irmão? E ele responde: Deus, por acaso eu sou tutor dele? Eu sou vigia do meu irmão, por acaso? Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia procurar chegar a Deus com um coração sincero. Porque há aqueles que querem chegar a Deus pelos seus esforços, pelas suas obras, pelos seus méritos, seus sacrifícios. Nós não devemos cultuar a Deus do nosso jeito, da nossa forma, mas adorar a Deus em espírito e verdade, como Deus quer, não como nós queremos. Porque as pessoas têm introduzido tantos elementos no culto, irmãos, hoje. São danças no meio do culto. São elementos diferentes. A gente não vê quando Moisés ele institui a adoração. Não tem um ministério de dança no templo. Paulo, quando ele prescreve, fala sobre os elementos do culto. Ele não vai falar, ele não vai dizer que deveria ter dança, isso ou aquilo. Atos proféticos, símbolos judaicos nos cultos. Nós não somos judeus. Então, irmãos, o culto, ele não é apenas uma expressão cultural. Não é apenas uma expressão, performance. Tampouco é aquilo que nós gostamos. Eu tenho que fazer desse jeito. Eu acho que se eu fizer assim é melhor. Eu acho que desse jeito é melhor. Tem que ser como Deus quer. Não é simplesmente para eu me sentir bem, nem para atender às preferências do povo. Diante disso, irmãos, concluímos que não podemos trazer fogo estranho diante do Senhor. Lembra daqueles 2 sacerdotes que levaram diante de Deus fogo estranho? Porque o fogo não deveria se apagar no altar, no candelabro. Tinha que estar sempre atento e colocando. Eles levaram fogo estranho, que não era aquele que foi prescrito na lei. Eles morreram queimados ali. Que a nossa adoração, irmão, seja sincera. Que a nossa adoração seja, ao chegarmos para adorar a Deus, dizer: Senhor, estou aqui como um adorador, mas eu reconheço que eu sou pecador. Eu sou miserável, que eu pequei, que eu falhei. Me perdoa e me purifica para que o culto que ofereça ao Senhor seja aceito. Tira a dureza do meu coração, a incredulidade. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus faça de nós verdadeiros adoradores. Amém. Como nós temos